Olá, gente, tudo bem? Eu sou a professora Patrícia Pereira e hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre o aluno com TEA. Quais as dificuldades e as habilidades que eles apresentam dentro do curso de alfabetização de alunos com autismo, desde a educação infantil até as séries iniciais do ensino fundamental. Então, o que é essa disciplina, né? O aluno com TEA, dificuldades e habilidades. A gente vai descobrir um pouquinho sobre quais as principais dificuldades que uma criança dentro do espectro tem e quais as habilidades também que essa criança encontra aí no seu percurso. Quando a gente fala da criança com TEA, a gente tem que sempre lembrar de quem é esta pessoa, né? A gente está falando de uma pessoa determinada. Então, para a gente iniciar, quem é a Patrícia? Professora Patrícia é mestre interdisciplinar em ciências humanas, eu sou especialista em educação especial, psicopedagogia, arte-terapia, arte-educação e trabalho aí há mais de 18 anos na formação de docentes, principalmente pensando aí na área de educação especial, na perspectiva de educação inclusiva. A gente começa a nossa aula com essa frase, né? O autismo é como o mar, alguns dias agitados, outros em calmaria. Se a gente vai falar de dificuldades e habilidades, ou barreiras que dificultam a aprendizagem desta criança e potencialidades desse estudante, a gente está falando disso, né? Alguns dias é como um mar agitado, outros dias também vai ser a calmaria, desde que a gente entenda o percurso de quem é essa criança. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as limitações e algumas habilidades. Então, quando a gente fala do transtorno, né, do espectro do autismo, ou seja, o TEA, a gente tem um conjunto de sintomas, de características, de comportamentos que fazem parte desse ser. A gente pode ter algumas estereotipias, a gente pode ter algumas crises de ansiedade, alguns princípios que são muito particulares e peculiares, desculpa, dessa criança, mas nem todas ali correspondem realmente à realidade de quem é aquele sujeito, podem ser episódios. Então, antes do mais nada, a gente precisa sinalizar que cada pessoa é única. E uma pessoa dentro do transtorno, né, com o transtorno do espectro do autismo, vai desenvolver inúmeras manifestações. A gente pode usar que a pessoa dentro do espectro terão graus de desenvolvimento dessas dificuldades ou dessas potencialidades aí, e suas necessidades também vão ser diferenciadas. Então, se a gente vai falar um pouquinho das dificuldades, das limitações, a gente vai ter que falar que a principal delas, ou a que mais trabalha com isso, é a questão do comprometimento na interação social e na comunicação. Pode ter padrões restritos, pode ter estereotipias. Então, essa criança, né, com TEA, pode apresentar também algumas desordens sensoriais, né? Ela pode ter um transtorno sensorial, ela pode ser hipersensível ou hipossensível, pode ter alguns atrasos motores, pode ter dificuldade na atenção. E essa questão do nome, né, da etiologia do TEA, ela é múltipla. Ela é um transtorno que tem diferentes tipos, graus variados. E, segundo o DSM, nós temos aí 3 modelos, né, vamos falar assim, de situações onde a gente pode falar do TEA. Antes a gente falava grave, moderado, severo, mas hoje a gente pode falar da necessidade de suporte que essa criança ou essa pessoa dentro do espectro vai precisar. Então, se a gente for pensar nas pesquisas que a gente tem com as crianças com TEA, elas podem também desenvolver aí um prejuízo motor, elas podem ter necessidades que interferem na sua questão da autonomia, na questão de aprendizagens cognitivas. Pode, com esses déficits motores, também manifestar as necessidades antes até dos 3 anos. Mas este diagnóstico, ele também prevê e potencializa algumas questões, né? Então, quando a gente fala do transtorno do espectro do autismo, a grande maioria só começa a fazer o tratamento lá no ensino fundamental. E esses prejuízos, se eles estão, né, se eles estão acumulando durante o período de vida. Então, se eles conseguem estar em menor tempo, vamos falar assim,
diagnosticado com menos tempo, precocemente, eles também vão ter os estímulos necessários. Quando a gente tem uma criança lá com 6 meses ou mais, a gente já pode observar que ela parece ser um pouquinho mais mole, ou seja, ela apresenta hipotonia, ou ela pode ser muito rígida, ou ela, quando tem lá de 6 meses a 1 ano, ela não responde quando é chamada pelo nome, ela parece que não tem interesse em estar com outras pessoas nas interações. Com 1 ano, a gente já começa a perceber dificuldades na comunicação, dificuldades na brincadeira, né, na interação, um atraso da fala, ou a falta de resposta da linguagem, como se a criança fosse surda, mas na verdade ela não é. Regressão ou perda mesmo de competências já adquiridas. Por exemplo, antes a criança batia a palma, depois não bate. Tem aí fracasso em obter ganhos típicos em algumas competências e comportamentos incomuns, como algumas questões de movimentos repetitivos também aparecem. Dos 2 aos 5, já pode-se começar a pensar em prever, né, um laudo, vamos falar assim, um diagnóstico. Pode estar dentro do transtorno do Asperger também, por exemplo, que hoje já está classificado no DSM-11, né, no CID-11, como autismo também. Pode apresentar dificuldades sociais, déficits motores, surgem problemas de tolerar mudanças na programação. Quando as crianças já estão de 6 a 12 anos, elas podem apresentar uma questão da imaturidade, né? A questão da comunicação e das habilidades verbais ao longo do tempo. Então, as crianças, quando elas enfrentam grandes desafios nesse percurso de vida. Comportamentos estereotipados, níveis de baixas habilidades cognitivas. As crianças aprendem competências isoladas uma das outras. Eles podem sofrer com problemas de bullying, né? E a gente sabe que com o apoio, com as terapias, essas crianças começam a se desenvolver melhor. Existem aí adultos totalmente independentes, que conseguem fazer tudo, né? Não precisam do outro. Muitos indivíduos aí, muitas pessoas com TEA, estão aptos cognitivamente e constroem suas próprias famílias. E tem a sua independência também, a autossuficiência aí na questão das habilidades sociais. O planejamento para a idade adulta começa muito antes, ou seja, não dá para de um dia para o outro a pessoa com TEA acordar e falar é adulto, né? Muitas pessoas com TEA também enfrentam a questão da ansiedade, da depressão. Dificuldades comportamentais, eles vão assumir diversas formas. Incomum ou frequente durante todo o processo evolutivo. Se a gente for pensar nesse diagnóstico, né, o que a gente pode acreditar ou supor? Que essa pessoa dentro do espectro, ela tem déficits acentuados na comunicação social e que, em outras palavras, usa-se isso para classificar dentro da questão do TEA, ou seja, precisa de uma avaliação dessa comunicação social para que eles entendam que isso tem uma influência, uma dificuldade em estar na sociedade para que seja realmente vir ser diagnosticado com TEA. Além disso, o que mais que nós podemos ter aí? Comprometimento intelectual, comprometimento da linguagem, pode estar associado a alguma questão médica ou genética também, pode estar associado a algum outro transtorno, tanto mental como comportamental. Para fechar um diagnóstico de uma pessoa com TEA, precisa de no mínimo 3 critérios, né? 3 sintomas aí dos critérios A, 2 sintomas do critério B e mais critérios C e D. Então, para a gente entender quais são esses critérios, a gente vai identificar que a gravidade, a socialização, o comportamento desses graus desse TEA vão estar envolvidos e vão precisar assim de alguém ou algumas pessoas para fazer com que essa pessoa dentro do espectro saia, vamos falar assim, daquelas características que estão dificultando ele, tanto na aprendizagem como na questão da interação social, para que ele consiga ficar realmente presente na sociedade.
Então, a gente tem aí os níveis de grau, né? Então, o nível 1 pode aparecer aí na comunicação, ausência do apoio, déficit na comunicação, prejuízos. E os comportamentos? Tem inflexibilidade, tem a questão de não entender muitas coisas dentro do contexto, dificuldade de trocar entre uma atividade e outra. Já no nível 2, exige um apoio substancial. Então, tem déficits graves na questão das habilidades de comunicação, ou às vezes ele também não é verbal. Tem prejuízos sociais mais aparentes, tem limitação de dar início à interação social, tem inflexibilidade nesse comportamento, dificuldade de lidar com as mudanças, ele sofre muito com essa questão dessa troca, né, de ações. E no nível 3, exige muito apoio, né? Ou seja, precisa de muita terapia, precisa de várias pessoas ali naquele contexto. Então, vai ter sim graves dificuldades ali nas habilidades de comunicação, pode ter uma fala inteligível ou não comunicação, uma não comunicação verbal. Eles são muito inflexíveis e geralmente sofrem muito com isso também, no grau 3. Características que o indivíduo com TEA pode apresentar. Então, eles podem chorar ou gritar, muitas vezes sem um motivo aparente. Eles podem ter dificuldade de reconhecer situações de perigo. Podem apresentar algumas estereotipias, tanto do corpo, né, como vocais. Evidenciar dificuldade na fala. Apresentar dificuldade em manter uma conversação. Dificuldade na questão da interação social. Sensibilidade a determinados sons, dificuldade de entender o que ouve. Eles podem também expressar o que pensam e o que sentem, mas isso acaba sendo uma dificuldade para a grande maioria. Então, eles têm dificuldade de brincar com os pares, de identificar a função do brinquedo, de entender as regras de um jogo. É comum também que alguns autistas tenham o grau de hipersensibilidade à luz, ao barulho, às pessoas, às cores. Isso pode também dificultar o início dessa vida escolar. Então, nessa fase de alfabetização também é complicado isso, né? Essa criança tem que se adaptar ao meio, reconhecer todo aquilo que está lá e ainda aprender a decodificar o código, que não é tão simples assim. Eles podem ter apegos às rotinas, eles podem verificar tudo nos mínimos detalhes e se sai alguma coisa do caminho, eles ficam desorganizados. A gente vai falar um pouquinho sobre as habilidades sociais. Então, essa pessoa dentro do TEA tem dificuldade na questão da conversação, de entender como funciona o diálogo, a hora de cada um falar, o uso da linguagem corporal, dificuldade de entender a empatia e a expressão desses sentimentos, ou seja, como que ele se expressa, né? Aquilo que ele está se expressando é uma forma positiva, é uma negativa? Ele não sabe lidar ainda com essas emoções. No brincar, ele tem dificuldade, às vezes, de entender como participar desse jogo, como interagir, como se aproximar das outras crianças. Dentro da escola, ele vai ter dificuldades de aprender a trabalhar em grupo, a cooperar, a ouvir, a seguir instruções, a prestar atenção, a esperar a sua vez. Nas habilidades motoras, a psicomotricidade aparece como instrumento que auxilia essas crianças nessas dificuldades, né? Ela proporciona uma melhora significativa dessas habilidades. Existem níveis dentro do TEA que existem necessidades individuais de trabalhar com a questão da estrutura motora e sensorial também, como um auxiliar ali também da questão da comunicação e da linguagem. A questão da habilidade de leitura e escrita, muitas crianças dentro do espectro, elas requerem um trabalho multidisciplinar, que tem que ser feito junto com o pedagogo, com o professor, com fono, com neuro, com terapeutas, para que eles consigam compreender melhor essa linguagem e aí sim ir para a questão da escrita e da leitura. De acordo com muitas das evidências científicas aí, uma metodologia fônica, né, que é a método das boquinhas, é a forma mais recomendada para a gente alfabetizar uma criança com o autismo ou com algum outro transtorno aí de aprendizagem, até pela questão da repetição, a questão da imitação. Então, gente, a gente começa a entender ali que existem algumas dificuldades, certo? Que essa pessoa tem, as suas particularidades, e que essas dificuldades são características que o pedagogo vai ter que começar a entender para que
chegue realmente na questão da alfabetização. Então, não adianta o professor só entender da questão do código alfabético. Ele tem que entender sobre o que é o ser humano, né? A gente vai trabalhar realmente aí com uma educação integral, ver esse estudante de todas as formas, de todos os ângulos. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho das potencialidades, das descobertas que dessas pessoas dentro do autismo também são capazes e conseguem aí desenvolver dentro do currículo escolar e dentro desse ambiente escolar também.